Olá, seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Alê, professor de Física, tenho 43 anos, sou pardo do sexo masculino, tenho cabelo preto e estou trajando calça jeans e camiseta preta. E a nossa aula está acontecendo num estúdio de gravação. E nosso assunto, a gente vai trabalhar hoje eletrostática. Eletrostática que no novo ensino médio faz parte aí dos assuntos do SIS2. E dentro da eletrostática a gente vai estudar os processos de eletrização e compreender as eletrizações por atrito, por contato e indução. Olha na cartela aí, eletrostática aí. Para entender a parte de eletrostática, a gente também tem que entender um pouco sobre cargas elétricas. O que é carga elétrica? Assunto que nós somos totalmente dependentes, porque todo equipamento eletrônico funciona a partir de cargas elétricas. E o que é carga elétrica, né? A nossa eletrostática aqui é um assunto que estuda cargas elétricas. A princípio, a carga elétrica estudada é o elétron, né? O elétron vai ser a nossa principal carga elétrica. E carga elétrica é uma propriedade da matéria definida aí, que é definida quando se tem excedentes de partículas positivas ou negativas. E para nós aqui, as partículas positivas vão ser prótons e as partículas negativas elas vão ser elétrons. Os prótons sempre vão ser fixos nos corpos e os elétrons eles têm a capacidade de trocar de corpo. E nessa capacidade de trocar de corpo do elétron faz com que um corpo fique com mais elétrons ou um corpo fique com menos elétrons, deixando esse desequilíbrio um positivo ou um negativo. Vai depender do tipo de eletrização. Eletrostática aqui, a carga do elétrico ela é quantizada por essa pequena equação aqui, Q igual a N vezes E, onde o Q representa a carga de um determinado corpo, o N representa o número de elétrons que tem em excesso nesse corpo ou está faltando nesse corpo, e E é conhecido como a carga do elétron ou a carga elementar. E ela tem um valor específico, ela tem um valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Coulomb, esse Czinho aqui, ele representa a unidade aí da carga elétrica. E essas cargas elétricas se movimentando que geram os processos de eletrização, essas cargas trocando de um corpo para outro. Processos de eletrização, eles acontecem na natureza constantemente e muitas das vezes esses fenômenos passam por nós desapercebidos, mas esses processos de trocas de cargas elétricas são três, são atrito, contato e indução. São eles três que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. E é um assunto importante aí para nós compreendermos e termos mais assertividade aí nas provas que vocês vão ser submetidos. Primeiro processo aí, o processo de eletrização por atrito. Como é que ele acontece? Eu tenho que pegar materiais de corpos diferentes e atritar, esfregar um no outro, literalmente. Então a gente tem que pegar corpos diferentes, no caso aqui a representação de um vidro e de lã, e atritar aqui, olha o fenômeno do atrito acontecendo. E nesse processo de atritar um no outro, os elétrons eles conseguem migrar de um corpo para outro, do vidro para a lã. E aí, o corpo que o elétron está saindo, ele está perdendo elétron. Então, vai ficar um desequilíbrio, ele vai ficar com mais prótons do que o elétron. E o corpo para onde o elétron está indo, ele está ganhando elétron. Vai gerar também um desequilíbrio, ele vai ficar com mais elétrons. E aí, um fica muito positivo, o outro fica muito negativo. E nesse processo de atrito, por que eu sei que o vidro ficou positivo e a lã ficou negativa? Quem me diz isso é uma coisa chamada série triboelétrica. A série triboelétrica é uma lista onde encontra alguns materiais
em ordem que obedece à propriedade de doar ou receber elétrons. Então essa lista, se eu pegar os materiais dessa lista e começar a tritar, uns materiais vão receber elétrons, outros vão doar elétrons. E como é que eu sei que acontece nessa lista? Basta eu pegar um material qualquer, peguei o couro aqui em cima e vou atritar ele com o alumínio aqui embaixo. Nessa situação, se eu fizer o atrito dos dois, o couro fica positivo porque ele está na parte superior da lista e o alumínio ele fica negativo porque ele está na parte inferior da lista. Outra situação, se eu pegar a madeira e atritar aqui com o teflon, por exemplo, como a madeira ela está na parte superior em relação ao teflon, a madeira fica positiva e o teflon fica negativo. Então a série triboelétrica identifica aí as cargas elétricas, quem vai ficar positivo e negativo pelo atrito. E essa ordem depende de como o material está ali naquela tabelinha. Outro processo de eletrização é a eletrização por contato. E nessa, obrigatoriamente, um corpo ele já tem que estar com carga elétrica. No caso, eu tenho o corpo da esquerda aqui já positivo e o corpo da direita aqui, ele está neutro. Ele está neutro. O que significa isso? Que o número de cargas positivas que esse corpo tem, ele se iguala ao número de cargas negativas. Então, ele está equilibrado. O corpo positivo está desequilibrado porque ele tem muito mais cargas positivas. E aí, no processo de eletrização por contato, obrigatoriamente eles têm que entrar em contato, como você vê na sequência do desenho aqui. E aí, esse processo de entrar em contato ocorre a troca de cargas elétricas e parte das cargas elétricas migram dos elétrons do corpo neutro, migram para o corpo positivo, deixando o corpo que antes estava neutro carregado. Esse é o processo de eletrização por contato. E o processo de eletrização por indução. No processo de eletrização por indução, eu tenho um corpo que já está neutro e aproximo dele um corpo que está carregado sem tocar no corpo neutro. Esse corpo da esquerda aqui, da direita, ele está neutro. Por quê? Porque a quantidade de positivos aqui dele é igual à quantidade de negativos. E aí no processo de indução eu preciso de uma coisa chamada aterramento. Esse aterramento é uma ligação à Terra mesmo, ao planeta Terra. E esse aterramento faz com que esses elétrons que estavam antes aqui, nessa região, migrem para a Terra. Eles migrem para a Terra. E aí quando eu me livro do aterramento e afasto o corpo que estava carregado, esse corpo que antes estava neutro, ele fica aí carregado. Esse é o processo de eletrização por contato, ou por indução. E vamos para a questão de número 1. OEA 2023. Um cientista inventa um jogo semelhante ao bilhar, no qual a mesa e os tacos são construídos de materiais isolantes. Todas as bolas são idênticas, exceto por suas cores, e é feito de material condutor. O objetivo do jogo é manter o máximo de carga possível na bola branca, a bola na qual deve-se desferir um golpe com um taco que deve acertar as outras bolas a fim de jogá-las no buraco da mesa. Considerem a situação da imagem em que as 3 bolas vermelhas eletricamente neutras estão dispostas sobre uma mesa. A bola branca possui uma carga de 16 microcoulomb. Se o cientista fizer uma boa jogada e acertar somente uma bola vermelha de cada vez com a bola branca, e em todas as tentativas de acertar diretamente as bolas vermelhas nos buracos, a carga final da bola branca será de letra A, 2 microcoulomb, letra B, 4 microcoulomb, letra C, 8 microcoulomb, letra D, 1 microcoulomb e letra E, 0 microcoulomb. Essa questão, para calcular, a gente precisa um tipo de eletrização por contato. E para calcular o resultado dessa questão, nós precisamos entender que, quando eu tiver corpos idênticos, a carga resultante de contato entre corpos idênticos vai ser a média aritmética das cargas que entraram em contato.
No caso, se eu tiver duas cargas Q1 e entrar em contato com uma carga Q2, a carga resultante vai ser Q1 mais Q2 dividido por 2. E assim por diante. Como todas as bolas são idênticas e a bola de 16 microcoulomb entrou em contato com todas as outras bolas vermelhas, uma de cada vez, então quando ela entrou em contato com a primeira bola, que é 0, foi 16 mais 0 dividido por 2. E aqui ficou 8 microcoulomb. Quando ela entrou em contato depois com a outra bola vermelha, ela dividiu de novo por 2 e ficou 4 microcoulomb. E finalizou tocando na última bola vermelha, dividindo de novo por 2, ficando 2 microcoulomb, que é a resposta correta da questão aí. Questão de número 1. E vamos agora para a questão 2. O EA CIS 2 2023. Em uma manhã fria, seca, uma moça saiu de casa para deixar o lixo no local de coleta. No retorno, encontrou sua gata, que passara a noite nos telhados da vizinhança. Pegou-a no colo e acomodou-se em sua blusa de lã, enquanto caminhava em direção à porta de sua casa. Ao se aproximar da porta, a moça deixou a gata no chão e tocou a mão na maçaneta, sendo surpreendida por um choque elétrico. A situação descrita envolve um processo de eletrização por atrito, o qual obedece à sequência de afinidade eletrônica representada na série triboelétrica ao lado, a seguir aí. Na situação, a moça, ao tocar na maçaneta, o que acontece? Letra A, recebe elétrons. Letra B, recebe prótons. Letra C, recebe nêutrons. Letra D, cedeu elétrons. E letra E, cedeu prótons. Para entender aí essa questão de atrito, a gente tem que lembrar da série triboelétrica e lembrar que os materiais que estão na parte superior da tabela, quando atritados com materiais da parte inferior, o da parte superior fica positivo, o da parte inferior fica negativo. Quando ela pegou a gata e colocou no colo e caminhou até a porta, ela atritou a gata no seu casaco aí de lã. Então ela fez um atrito da lã com a pele do gato. Então foi um atrito lã com pele do gato. Como a lã fica na parte superior, a lã fica positiva. A pele do gato na parte inferior, a pele ficou negativa. Então a lã que é importante para nós. Como ela estava com a blusa de lã e ela foi tocar na maçaneta, ela estava positiva. No momento que ela tocou na maçaneta, como ela estava positiva, os prótons não se movimentam. Quem se movimenta são os elétrons. Então, quando ela toca na maçaneta, os elétrons da maçaneta que migram para ela, já que ela está muito positiva. Então, ela recebe elétrons aí. Por isso, a resposta é a letra A. E na aula de hoje, falamos sobre o assunto de eletrostática. Mais precisamente, processos de eletrização por contato, atrito e indução. Assuntos importantíssimos para você que vai fazer o vestibular da UEA. E não esqueça de seguir o Preveste UEA em todas as redes sociais.